Boa noite a todos. Vamos começar mais um culto online da Igreja Convida. Sou Francisco, sou um voluntário, pastor voluntário dessa igreja. Gosto muito de participar aqui, de pregar a palavra de Deus, de falar dos testemunhos que Deus está fazendo na minha vida. É uma alegria muito grande encontrar com vocês. Nós estamos reunidos ainda à distância, em função aí da pandemia, mas creio que logo, logo estaremos de volta ali na Serra Belo Horizonte para nos encontrarmos, né? Boa noite, Luciana, boa noite, Flávio, boa noite, Flávia, boa noite a todos. Que Deus abençoe. Eu queria começar com uma oração e queria começar com uma música aqui para a gente pedir a presença de Deus aqui nesse lugar. Oh Deus, nós queremos te pedir que o Senhor se revele, Deus, que essa palavra seja uma palavra encorajadora, uma palavra de fé, uma palavra de poder na vida das pessoas. Que o Senhor possa chamar todos agora, Deus, para ouvir a Tua palavra, Deus. Que você possa ouvir esse louvor agora. Aqui fala que os reinos humanos se abalam, mas o reino de Deus nunca se abalará. Senhor. Aleluias. Oh Deus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Só se louvar. Só se levantar. Misericórdia. Teu reino, Jesus, nunca passará. O igreja te adora. Sempre eterno, amado em misericórdia. Igualdade, bondade, fidelidade, tua igreja te adora. Nesse momento de dificuldade, nesse momento de insegurança, é o momento da gente adorar a Deus. Uma das ferramentas que Deus nos dá é o louvor. Meu Deus. Você tem alguma gratidão, uma ação de graça? Declare ao Senhor, oh Deus, tudo se abala, Deus, mas o teu reino, Deus, o teu reino é para sempre, a tua palavra é para sempre. Para dizer que tu és o rei, que tu és. Declare aí que Jesus é o Rei. Declare que Jesus é o Senhor da sua vida. Tu és o Senhor. Dizer que tu és o Senhor. Declare, isso é poderoso. Declare. Firmada em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora.
te adorar. Oh Deus, obrigado por esse dia, obrigado por esse culto. Obrigado, Deus, porque nós não estamos fisicamente juntos, mas nós agora nos unimos, Deus, em espírito, Deus, através do Teu Espírito, Deus, que nos une, o Teu Espírito que é o selo da nossa salvação. Oh Deus, nós agora nos unimos em oração, nós declaramos, Deus, que o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano sobre a terra, que o Teu reino não se abala. Os povos, sim, eles se curvam, mas o Teu reino, Senhor, é soberano e ele não passará, ele não se abalará, ele é eterno. O Senhor é Deus e o Senhor reina. Aleluias. Que Jesus seja exaltado nesse momento, que Jesus seja exaltado na terra, que Jesus seja exaltado na minha vida e na vida de cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluias, glória a Deus. Quem está curtindo aí essa nova série, Firmes na Graça, né? Permanecendo firmes na graça do Senhor, né? Se você está curtindo, dá um joia aí, manifesta aí sua vontade aí no Instagram, né? Muito bacana. Na semana passada nós perguntamos, quando você está passando por uma tribulação, o que você faz, né? Quem estava aqui na semana passada já escutou uma mensagem muito boa, eu dei um testemunho maravilhoso, né? Da vitória que eu tive com o João, que ficou 67 dias no CTI, e Deus deu a vitória para mim, para Cristina, para ele, para Helena, para todos nós. Eu queria que você ouvisse aquela pregação. Agora, hoje, eu queria continuar aquela pregação, continuar essa série, falando da mesma pergunta: como você pretende ficar firme na graça do Senhor em momentos de tribulação, em momentos de luta, em momentos de dificuldades, em momentos de treva? Eu queria te dar um pouquinho de tempo para você pensar. O que você acha que é uma das grandes ferramentas que Deus nos deu para ficarmos firmes na graça? Queria que você pensasse um pouquinho. Creio que uma das grandes ferramentas, né? Não posso dizer que é a maior, mas é uma grande ferramenta, é a palavra de Deus, né? Em Efésios 4 fala que numa luta espiritual, todo cristão deve colocar a sua armadura e empunhar a sua espada, né? A sua espada, deve empunhar a sua espada. E a espada é a palavra de Deus, a espada é a palavra de Deus, que ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, porque ela discerne a alma e o espírito. Amém? Glória a Deus. E agora eu queria te falar um pouquinho sobre isso. O que é alma e o que é espírito, né? Vamos pensar um pouco. Gente, a Bíblia nos diz que nós temos uma alma, nós somos um corpo, temos uma alma e um espírito, né? O espírito, no momento que a gente aceita Cristo, ele nasce de novo. Ou seja, nós recebemos o poder do Espírito Santo em nós, que une com o nosso espírito, gerando em nós, então, vida espiritual, um relacionamento com Deus, uma aliança com Deus, e o nosso espírito, então, é totalmente unido com o de Deus, a imagem de Deus, é o Deus poderoso, o Espírito Santo entra em nós e vai nos ajudar na nossa batalha para o resto da vida. Mas a nossa carne e a nossa mente, a nossa carne, ela vai sempre desejar o que é mal,
E é uma inclinação, né? Nós falamos da inclinação do homem. A carne milita contra o espírito. Então a carne vai sempre desejar o que é contra o espírito. Nós somos egoístas naturalmente. Nós somos muitas vezes invejosos, onde a gente não deveria ser. Nós somos muitas vezes mesquinhos, não somos generosos. Isso é a carne, né? A carne sempre querendo para ela no centro, tudo para ela. E nós temos a alma. O que é a alma, gente? A alma é a nossa capacidade de pensar, de sentir e de decidir. Ou seja, a sede da alma é a mente. Fala aí, a sede da alma é a mente. Então, quando nós nos tornamos cristãos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, mas a nossa mente e o nosso corpo permanece como outrora. O corpo nós não podemos fazer nada, porque ele não vai mudar, ele sempre vai militar contra o espírito. Mas a mente, a Bíblia nos diz que nós devemos renovar a nossa mente, né? Então, em Romanos fala: não andeis conforme este mundo, não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos a vossa mente. Então, existe uma renovação, uma transformação de mente. Se nós somos cristãos, quisermos permanecer firmes na graça em meio a uma tribulação, primeira coisa, como nós falamos na semana passada, nós precisamos receber o Espírito Santo. Nós precisamos convidar o Jesus, aquele Deus maravilhoso, aquela vida de Deus, o poder de Deus para habitar em nós, o Espírito Santo. Mas também nós precisamos cuidar da nossa mente, cuidar da nossa mente. Quem que já ouviu aquele ditado? Mente vazia, casa do diabo, né? Pode até ser, né? O que vocês acham? Mas fato é que alguns dizem, e nós vamos ver aqui na Bíblia, que essa capacidade de pensar, essa capacidade de sentir e de decidir, ela influencia muito o nosso chamado. Ou seja, Deus quer desenvolver um chamado maravilhoso na nossa vida, Deus quer desenvolver algo tremendo na nossa vida, quer usar a gente, quer transformar vidas através do nosso amor, do poder do Espírito Santo em nós, do serviço, né? Palavras de afirmação, de sabedoria, dons, etc. Mas muitas vezes, se nós não acreditamos que Deus está nos transformando, ou que está querendo nos usar, nós não vamos ouvir ou aceitar a voz de Deus, porque a nossa mente está falando algo contrário, não é isso? Então, eu queria ler um versículo para vocês, para falar o seguinte. Nós vamos lá em Provérbios 23, capítulo 23, versículo 7. Aqui diz que existia um homem invejoso. E esse homem invejoso, né, não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. E ele diz: come e beba, mas não fala com sinceridade. Na verdade, está falando o seguinte, que a mente daquele homem era mesquinha e que ele recebe as pessoas, mas ele não tem prazer em dar nada. Ou seja, ele é um homem mesquinho, ele é um homem ingrato, né? Vamos ver mais um versículo aqui, Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23 fala de um dos versículos mais famosos e importantes da Bíblia. Fala o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Vamos ler de novo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende, pois são vida para quem...
Desculpa, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Gente, coração, eu até olhei aqui no grego, né? Meu amigo Gui aí que gosta de olhar no grego. Coração quer dizer em grego, né, original, quer dizer o interior, quer dizer a alma, quer dizer o conhecimento, quer dizer a capacidade intelectual, falando para a gente guardar, vigiar a nossa mente, porque a nossa mente ela tem que ser cuidada. O que você entende com isso, né? Você entende que caso você não cuide da sua mente, você vai começar a ter pensamentos que não são de Deus, depois você vai começar a ter sentimentos, são frutos do pensamento, que advém, são sentimentos que não vêm de Deus, depois você vai tomar decisões que não vêm de Deus ou ações que não vêm de Deus. E aonde nasce isso? Nasce na mente, nasce no seu coração. Então a Bíblia está nos ensinando que você, para ter uma vida rica de alegria, proveito, capacidade, preenchendo o chamado de Deus, uma vida abundante, você precisa cuidar da sua mente. Agora eu gostaria de perguntar, num tempo de pandemia, como anda os seus pensamentos? Como anda os seus pensamentos? Faça uma análise agora dos seus pensamentos. Você tem tido bons pensamentos, você tem tido maus pensamentos, como tem permanecido, o que tem permanecido mais, né, nos seus pensamentos, né? E isso vai refletir em sentimentos, decisões e ações. Então, outras pessoas já vêm, não em função de pandemias, mas vêm com questões do passado, né? E aqui eu vou ler para vocês um trecho do livro Livre do Medo, do Dr. James Dulacher. Ele fala o seguinte: crenças negativas normalmente vêm de uma afirmação ou comentário real, ou seja, alguém comentou, ou imaginário, a pessoa ficou calada, mas você pensou assim, ela não gosta de mim, ela não me aceita, que foi dito à pessoa ao ouvido. Em geral, algo vindo de alguém que ocupa uma posição de autoridade, ou qualquer outra pessoa que o indivíduo veja como uma aula autoritária ou competente. Ou seja, gente, as palavras que são ditas a nós na nossa infância, ou em alguns momentos da nossa vida, elas têm um poder sobre nós. Muitas palavras negativas, ou palavras de falta de afirmação, essas palavras elas podem causar um dano nas nossas crenças. Ou, por exemplo, eu posso criar uma crença falsa. Eu não sirvo para nada, eu não sou bom, essa pandemia vai me destruir. O vírus, eu não posso pegar porque senão eu morro. Eu tenho problemas financeiros a vida toda, eu vou ter sempre, ninguém me ama, meu casamento não vai dar certo, eu não sei criar filhos. São crenças que advêm da imaginação ou então de palavras de alguém que tem uma certa autoridade na nossa vida. Então você começa a perceber que se você não cuidar da sua mente, se você não cuidar do seu coração, você vai ter problemas para expressar uma vida de Deus na sua vida, para viver o propósito, os princípios e o chamado de Deus na sua vida. Então, gente, você está começando a entender, talvez hoje você estava de mau humor, ou talvez hoje você estava de bom humor. Sabe por que você estava de mau humor ou bom humor? Por causa dos seus pensamentos. Você estava naturalmente trazendo algo à sua mente que estava te motivando e por isso você podia dizer: não, hoje é um dia de vitória, hoje é um dia maravilhoso, hoje eu vou conquistar algo para minha família, hoje eu vou amar minha esposa, hoje eu vou abençoar meu filho.
Isso é uma crença, e aí isso mexe com as suas emoções, entendeu? Então, quando eu me sinto extremamente alegre, ou eu me sinto capaz, ou eu me sinto deprimido, tem a ver com os pensamentos que estão dominando a minha mente. Então, a Bíblia está certa ao dizer: cuidado, acima de tudo, mais do que você está contaminado ou não com o vírus, mais do que isso, importa o que você está pensando, importa que você guarde o seu coração, porque dele depende a sua vida. Amém? Gente, as identidades são formadas muitas vezes por nossos pais, amigos, parentes, professores, chefes, né? Aquele primeiro chefe que ou te ajuda ou te detona, né? E aí você cria algumas crenças. Mas agora nós vamos falar exatamente de como trabalhar essas crenças. Será que porque eu estou pensando mal hoje, eu estou preso e vou pensar mal amanhã? Será porque eu estou achando que eu não sou capaz e eu estou preso nessa crença limitante e não vou mais progredir na minha vida financeira, espiritual, no meu matrimônio, na minha maternidade ou paternidade? Então, será que nós estamos presos? E quando a gente está preso, a gente tem um sentimento de dificuldade. Se a gente pensa que está preso, já gera um sentimento negativo contínuo, ou seja, uma depressão ou algo bastante limitante na nossa vida. Mas eu queria te dar uma notícia, a notícia do Evangelho, né? Jesus veio para libertar o cativo. Jesus veio para encontrar o contrito de coração, o contrito, o humilde, o quebrantado, o quebrado, aquele que está precisando de ajuda. Hoje você está precisando de ajuda? Você está precisando de ajuda para cuidar da sua mente, dos seus pensamentos, do seu coração? Então eu tenho uma palavra para te dar hoje, uma palavra maravilhosa. O nome de Jesus é libertador. O nome de Jesus é poderoso para fazer você saltar muralhas. O nome de Jesus é poderoso para fazer você vencer exércitos, para derrubar sofismas, para derrubar estruturas de raciocínio que te prendem. Amém? E hoje é esse o ensino que eu gostaria de começar aqui falando. Você vai permanecer firme na graça do Senhor se você conhecer aquele que liberta, aquele que liberta, aquele que liberta. Este sim, ele pode te libertar. Amém? A Bíblia nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então agora vou começar a falar da prática da libertação de sofismas ou de crenças limitantes que fazem com que nós nos sintamos depressivos, que nós nos sintamos incapazes, que nós nos sintamos limitados, né? Presos. Primeira coisa, nós vamos então colocar a nossa vida em Jesus. Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida para minhas ovelhas. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso, né? O meu fardo é leve. Então, um relacionamento com o Senhor Jesus é algo maravilhoso e é algo transformador. Como eu disse, ele vem primeiro no Espírito para nos capacitar e agora você vai aplicar o que você vai aprender aqui. Você vai fazer Romanos ser válido na sua vida. Você vai ouvir e aplicar a transformação da mente. O Senhor Jesus não quer que você permaneça na graça com uma mente mundana, com uma mente que segue o padrão do mundo, os conceitos dos seus pais, ou os conceitos da política, ou os conceitos de quem quer que seja. O Senhor Jesus quer que você siga os conceitos de Deus. E os conceitos de Deus estão aqui, gente, nessa palavra.
estão aqui. Nós precisamos transformar a nossa mente, absorvendo, aplicando a palavra de Deus. Então, espero que você tenha entendido que crenças levam a pensamentos, pensamentos levam a sentimentos, sentimentos e pensamentos levam a decisões e a ações. Então, permanecer na graça, gente, significa ter uma mente transformada, voltar a sua mente para a palavra. Você precisa, se você estiver tendo pensamentos depressivos, pensamentos limitantes, pensamentos de pouca valia, né? Pensamentos que não são de Deus na sua vida, você precisa reagir. Reaja, busque a Deus, convide ao Senhor Jesus para fazer parte dessa caminhada e reaja, busque a Ele, conheça a sua palavra e a sua palavra irá mudar a sua vida. Amém? Eu aprendi no ano passado alguns dizeres que mudaram a minha vida e eu gostaria que você repetisse esses dizeres comigo. Nós vamos começar a dizer que eu sou, identidade, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Repete comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Repete comigo, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aleluias. Repita aí comigo, eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Aleluias. Amém. Muito maravilhoso. Você consegue, gente, dizer isso? Sabe por quê? Muitos de nós temos a identidade em algo que não é de Deus. Muitos de nós acham que já atingiu o seu chamado, já conseguiu um pouquinho, mas a Bíblia quer extravasar isso muito mais. Muitos de nós acham que pode fazer o que a carne diz que pode, o que o meu pai diz que eu posso, mas a Bíblia é quem deixa o nosso potencial. A Bíblia é a vontade de Deus para nós. O nosso potencial é a palavra de Deus. E eu queria ler alguns versículos para a gente hoje praticar um pouco, então, esse ensinamento da palavra. Eu gostaria que você abrisse primeiro. Vamos abrir primeiro em Isaías 40. Isaías 40, depois de Salmos, Isaías 40. Olha que texto maravilhoso de Isaías 40. Como que a palavra nos fala? Consolem o meu povo. O profeta falando para você. Encorajem Jerusalém. Anunciem que ele já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou pela sua iniquidade. Quem pagou? Jesus pagou. E recebeu da mão do Senhor em dobro por seus pecados. Uma voz clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto, quer dizer, prepara o seu coração. E agora eu vou passar para o versículo 5. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena, clame ao Senhor. E eu pergunto, o que clamarei? Que toda humanidade é como a relva, e toda sua glória como flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Amém? Então, gente, as promessas de Deus permanecerão. Diga comigo, as promessas de Deus permanecerão, mas a glória do homem, a palavra do homem é como relva, ela vai passar. A glória da humanidade é como relva e passa. Aleluias. Amém? Então, aonde que nós vamos fixar a nossa mente? Nós vamos fixar a nossa mente na palavra de Deus. Vamos para Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo maravilhoso. Filipenses capítulo 4,
diz o seguinte, versículo 4, alegrem-se no Senhor. Então tem alguém triste aí, tem alguém atribulado, ore, alegra. A vontade de Deus, você pode até passar uma noite chorando, mas de manhã vem as misericórdias de Deus, vem a alegria. Não permita que seus sentimentos permaneçam na tristeza. A palavra do Senhor está dizendo, alegrem-se, alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida de todos. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por oração, súplicas, ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz que excede todo entendimento montará guarda em seu coração, em sua mente, em Cristo Jesus. Eu não vou entrar aqui em oração, porque a oração é um dos itens dessa série, dessa pregação, mas eu queria te falar aqui do alvo, é que você não seja uma pessoa ansiosa. Se você está ansioso, você tem que se libertar dessa ansiedade, lançar sobre o Senhor Jesus, porque esse problema não é seu. Apesar de você estar vivenciando, o Senhor Jesus quer que você coloque a confiança nele e você tenha paz. Se o seu coração não está em paz, você precisa orar e entregar ao Senhor o seu coração. E aqui vem a parte da palavra que eu gostaria de focar. A parte da palavra diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Olha o cuidado que o apóstolo Paulo tinha com os filipenses. Primeiro ele estava falando, como é que anda o seu coração? Não anda ansioso, não anda ansioso, não ande triste. Ele fala, alegre-se, não fique ansioso, coloque nas mãos do Senhor as suas petições. E, em terceiro lugar, ele fala, cuide da mente, cuide da alma, cuide do coração. Como? Pense, irmãos, tudo o que for verdadeiro, nobre, puro, correto, amável, boa fama, excelente, e se tiver digno de louvor, pense nessas coisas. Está escrito aqui, pense nessas coisas. É uma ordem. Ou seja, você tem focado os seus pensamentos em destruição, em inveja, em impureza, em coisas que não trazem orgulho para você, mas vergonha, em coisas pobres e de pouco valor, coisas que não trazem louvor, ou você tem colocado a sua mente em pensamentos que são nobres, que são verdadeiros, que têm louvor, que têm pureza, que têm amabilidade. Gente, cuidado com a sua mente, cuidado com a sua boca, né? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, cuidado com o seu coração, cuidado com a sua mente. Os pensamentos, eles vão gerar sentimentos e vão gerar decisões. E talvez você possa tomar decisões infelizes em função daquilo que você está pensando. Existe conosco muitas pessoas que podem estar pensando, mas eu não sou bom o suficiente, mas Deus não me ama, mas isso é mentira. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo você é mais do que vencedor. Então você é especial aos olhos de Deus. Você é uma criatura escolhida por Deus. Em Cristo você pode ser sim capaz de mover montanhas. Em Cristo você pode sim mudar aquilo que atrai os seus olhos. De repente você é um cara que olha só coisas ruins, que tem um olhar negativo sobre as coisas. Deus quer mudar isso em você. Deus quer transformar isso em você. Deus quer que você olhe aquilo que é bom, aquilo que é excelente. Pensamentos de vitória, pensamentos de encorajamento. Agora, eu queria ler alguns versículos para que você pudesse ser encorajado com o sentimento de Deus por você.
Deus é um Deus que tem uns sentimentos maravilhosos. Eu queria ler algumas promessas de Deus. E queria que fosse uma entrada, né? Esses versículos eu separei aqui para que fosse uma entrada, para que você pudesse saborear esses versículos. A palavra de Deus, ela é luz para os nossos pés e é lâmpada para os nossos caminhos. A palavra de Deus é mel à nossa boca. Então eu queria te dar uma prova desse gosto tão bom que é a palavra de Deus. Salmo 16. Vamos ler algumas promessas de Deus para a gente, para que você possa aprender como renovar a mente. Renovar a mente significa aprender a meditar, a decorar a palavra de Deus. Vamos lá. Salmo 16, versículo 11. Diz o seguinte: Tu me farás conhecer a vereda, o caminho da vida. Ou seja, você está tendo uma vida em abundância. Aqui está falando que Deus tem uma promessa para você, para que você conheça o caminho da vida. A alegria plena da presença de Deus. Eterno prazer à direita de Deus. Gente, tem gente que fala que conhecer a Deus é entrar num mundo de desgraça, de solidão, de tristeza. Isso é religião. Conhecer a Deus é isso aqui, ó. É isso aqui que Davi falou. É conhecer a vereda da vida, alegria plena, o eterno prazer à direita de Deus Pai. Olha que maravilha a promessa de Deus. Se você não está experimentando isso, renove a sua mente para que você renove os seus sentimentos e as suas ações. Isaías 43, versículo 1 e 2. Agora nós vamos praticar um pouquinho aqui a Bíblia, tá? Isaías 43, versículos 1 e 2. É lógico que eu peneirei algumas promessas aqui para o seu encorajamento. Isaías 43, versículo 1 e 2. Mas assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Fala o seu nome, aquele que o criou, ó Francisco, ó Cristina, ó Flávia, ó Abundes, né? Não tema, pois eu o resgatarei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar pelo fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Deus é bom demais, gente. Deus está falando que vai proteger. Se eu pegar coronavírus, tá tranquilo. Meu Senhor é comigo. Meu Senhor é comigo. Se eu tiver algum problema financeiro, Deus é comigo. Ele me formou, Ele me gerou, Ele me criou, então Ele vai cuidar de mim. Salmo 27, 10. Salmo 27, 10. Hoje aqui, cara, é só sobremesa, só versículos de encorajamento. 27, 10. Versículo, Salmo 27, 10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Gente, você já viu um pai e uma mãe abandonar um filho? Talvez você já tenha visto, é algo muito difícil. Mas mesmo que isso aconteça com você, Deus o acolherá. Deus o acolherá. Salmo 27, 10. Salmo 23, 4. Oh, Deus é bom demais. Salmo 23, 4. Você já está sentindo a alegria de Deus aí? Se você tiver, manda um joinha aí, manda um oi. Salmo 23, 4. Oh, esse aqui é o clássico, hein? Salmo 23. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra das mortes, mesmo que eu ande por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Oh, Deus é bom. Se você andar pelo vale das sombras e da morte ali, o Senhor é com você. O Senhor é com você. Aleluias. Josué. Gente, Josué eu preguei outro dia aqui. Josué, capítulo 1,
versículo 5. Ninguém, olha só a palavra de Deus para Josué. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, Deus tem um propósito na sua vida, você está no centro da vontade de Deus. Se você está, então escuta essa palavra aqui para você. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nem nunca o abandonarei. Josué 1:5. Josué 1:6 agora. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá o meu povo a herdar a terra que prometi. Olha o chamado de todo cristão, olha a comissão de Mateus 28 para a gente, de levar o evangelho. Seja forte e corajoso, porque se você estiver na missão de Deus, no centro da vontade de Deus, ninguém vai te resistir, ninguém vai poder te conter, nenhum dos propósitos de Deus na sua vida vão se frustrar. Vamos ler João 11:25. João 11:25. Vamos lá para o Novo Testamento. Hoje aqui o negócio é maravilhoso, hein? Pregação sobremesa, só doce, low carb, né, Cristina? Josué 11:25. Josué 11:25 diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Você já fez esse compromisso com Ele? Você não precisa temer nem a morte. Gente, a morte virá, ela é certa, ela virá sobre mim, sobre você, sobre toda a humanidade. Mas nós não precisamos ter pavor da morte. O Senhor Jesus venceu a morte. Ele diz aqui que Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Ele é a vida eterna. Amém? Você está sendo encorajado? A palavra de Deus está fazendo efeito aí em você, nas suas emoções? Está fazendo efeito? Você já está pronto para começar a semana? João 5:24. João 5:24. Eu lhes asseguro que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não é condenado, mas já passou da morte para a vida. Muitos de nós erramos no passado e carregamos condenação. Alguns de nós teve um problema na adolescência e engravidou, ou teve um problema e fez um filho. E aí a gente carrega esse problema na nossa vida. E a gente pensa o seguinte: gente, por que eu fiz aquilo? Oh, meu Deus, por que foi que aconteceu? Eu queria te dar uma palavra. Está escrito aqui que aquele que em Jesus confessa o seu pecado, aquele que em Jesus vai lá quebrantado, confessa o seu pecado, ele tem o perdão dos pecados. Está escrito aqui: quem ouve a minha palavra e crê que enviou tem a vida eterna e não será condenado. Não será condenado. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Queria te dizer que você é livre do passado, que a sua mente não pode acusar. Sabe, aquele pecado que você fez e Satanás usa para te acusar, você é mau, você é cafajeste, você é desonesto, você é promíscuo, você é isso, você lembra lá do passado, você lembra lá daquilo. A palavra de Deus está falando que você não é condenado. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o sangue de Jesus te purificou, você não é condenado, você é livre do passado. Você pode viver livre do passado? Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluias. Apocalipse 21. Apocalipse 21. Tá gostando? É assim que a palavra de Deus é promessa. Tem também encorajamento, tem também exortação, mas hoje eu queria trazer aqui palavras de encorajamento para que você pudesse enxergar na palavra de Deus
esse poder da palavra em te encorajar e transformar sua mente e suas emoções. A palavra de Deus é maravilhosa. Queria fechar com Apocalipse. Apocalipse diz, 21:4. Apocalipse 21:4. Diz o seguinte: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Você tem chorado? Você tem chorado? Você tem sofrido? Muitas pessoas têm ficado no quarto, muitas pessoas não têm tido esperança, pessoas que perderam o emprego, pessoas que estão doentes, pessoas que estão com pessoas que perderam pessoas. Queria te dar um encorajamento. O sofrimento desse mundo aqui é passageiro. O sofrimento desse mundo aqui é passageiro. Mas a bondade do Senhor é eterna. Ele tem chamado pessoas para se render a Ele. E se você se render a Ele, Ele está falando aqui que Ele mesmo vai enxugar todas as lágrimas do teu rosto. Ele vai te confortar, Ele vai te abraçar como pai. E Ele vai dizer: chora, meu filho, chora, minha filha. Chora a perda do seu pai, chora a perda da sua mãe, chora aquela perda financeira, chora a perda do seu filho, chora qualquer tristeza maior que você já teve, chora, porque o Senhor Jesus, eu vou enxugar a toda lágrima dos seus olhos. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O Senhor Jesus está falando que Ele vai trazer consolo a uma alma fragilizada, cansada. Ele vai restaurar isso nos últimos dias. Ele vai restaurar. Ele vai cuidar de você. Ele diz ainda: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte de água viva. E o vencedor herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Gente, você quer ter um pai desse? Você quer ter um pai que tem promessas de vida, promessas de deleite, de alegria para a sua vida, de vitória? Você quer ter um pai desse? Faça então um voto aqui de confiança da sua vida em Jesus Cristo. Porque ele está falando que ele quer ter você como filho. Ele quer ter você como filho. E filho é aquele que se identifica com o pai. Filho é aquele que está querendo fazer a vontade do pai. Filho é aquele que está querendo uma transformação da mente para agradar o pai, para obedecer a palavra do pai. Importa que sejamos salvos, importa que nós venhamos a Jesus, não só por causa das promessas, mas por causa da presença dele, por causa da filiação, da vontade de Deus de nos adotar como filhos. Amém? Então, eu queria responder aqui a pergunta que foi feita: como eu vou ficar firme na graça? Como que eu vou ficar firme na graça? Ouvindo e praticando a palavra de Deus. Fala aí, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Ou não seja apenas um ouvinte, mas um praticante da palavra de Deus. Queria te lembrar que o maná era diário. O maná era diário. A pessoa não podia guardar o maná para o outro dia. Sabe o que isso significa? Que você precisa ler a palavra de Deus todos os dias. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Você precisa praticar a leitura da palavra de Deus. Amém? Para ser transformado. E esse é o recado que eu gostaria de dar aqui nessa pregação. A palavra de Deus como foco para a renovação da sua mente e para que você use ela como uma espada nessa guerra, essa guerra de pandemia, mas muito maior, a guerra espiritual que nós vivemos. Que você pratique a leitura, que você leia as promessas de Deus, que você seja desafiado também aqui pelas palavras de Deus na sua vida, que seu caráter seja transformado, sua mente seja transformada e que você possa ficar firme na graça, no meio de qualquer situação, em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus, eu quero orar para que o Senhor possa abençoar a gente, Deus, nesse momento.
Eu queria dizer que o Senhor é Deus maravilhoso, o Senhor é Deus de poder. Oh Deus, nesse momento nós estamos enfrentando uma pandemia. Nesse momento nós queremos colocar a minha vida, a sua vida, a vida de todos aqui, Deus, nas tuas mãos. Nós queremos dizer, Deus, que nós somos teus, que nós estamos aqui rendidos com o coração quebrantado e contrito, porque o Senhor se aproxima dos quebrantados e contritos. Nós precisamos da sua ajuda. Vem e transforma os nossos negócios. Vem e transforma a nossa saúde. Vem e me cura, Deus. Vem e cura a nossa saúde. Vem e cura as nossas enfermidades. Cura as nossas emoções. Oh Deus, que a tua palavra renove os nossos pensamentos, que nós possamos vigiar aquilo que nós pensamos. Oh Pai, em nome de Jesus, poderoso é o Senhor. Aleluias, glória a Deus. Que Deus te abençoe e que você possa compartilhar essa palavra com os seus amigos, com aqueles que você ama. Essa palavra vai ficar gravada aqui no IGTV. Um grande abraço. E que Deus te abençoe mais uma vez. Amém.